Se você está com a Bíblia, você pode abrir lá em 1 João 4, mas se você não está, eu vou dar uma ajudinha, a gente vai projetar o texto aqui. 1 João 4, eu vou ler o versículo 16 e o versículo 18 só. Está projetado se você quiser ler lá. Em 1 João 4, 16 e 18 diz bem assim, que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E tem uma outra tradução que ele usa a palavra tormento. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deixa eu fazer uma pergunta para você, do que você tem medo? Não adianta você me dizer que você não tem medo. Mas eu quero que você possa agora pensar aí. Qual é o medo que você tem? Porque todos nós temos os nossos medos. Sejam eles conscientes ou sejam eles até inconscientes. Eu tenho medo de lugares fechados. É um medo conhecido que muita gente tem, claustrofobia. Cara, quer me torturar, quer me ver mal, é você me prender num lugar apertado, ficar preso num elevador que cabe 4 pessoas só e você fica lá. Cara, eu tenho medo de lugar fechado, eu tenho medo de ficar preso e não ter ar para respirar. Cara, eu sofro com isso só de pensar quando você vê um filme de alguém preso ali. Eu já vi filmes de pessoas que foram enterradas vivas, eu fico, meu Deus do céu, cara. Se isso acontecer, eu fico com falta de ar só quando eu vejo alguém sofrendo com isso, né? E eu fui procurar na internet, porque ela ensina muito a gente, sobre vários medos que são comuns, até alguns medos que a gente nem sabia que existiam. Eu não vou ler os nomes aqui, porque parece palavrão, tudo termina com fobia, mas o nome que vem antes é muito difícil. Mas tem gente que tem medo do escuro. Você, quando era criança, provavelmente tinha medo do escuro. Tem gente que tem medo de ficar solteiro para sempre. Eu não tenho esse medo, gente. Eu não tenho esse medo, de verdade. Tem gente que tem medo de envelhecer. Também não tenho esse medo, porque eu já estou com um pezinho ali. Isso aqui só serve para mulher, por favor, tá? Tem mulher que tem medo do parto. Tem gente que tem medo de mudança. E a última que eu achei muito engraçada, tem gente que tem medo de ficar gordinho. Eu não tenho esse medo. Eu sei que eu vou ficar pastor, que não é gordinho. Desculpa, né? E eu sei que muitos de vocês aqui têm alguns medos, né? Eu estava conversando com a Emily, que é sobrinha do pastor Marcos, ela não está aqui hoje, mas ela é uma pessoa que tem medo de palhaço. Eu sei que deve ter gente que tem medo de palhaço aqui. Eu lembro que teve uma festa de final de ano da juventude, que a gente fez uma festa do circo, e a gente veio vestido de palhaço, e eu fui brincar com ela, eu vesti uma peruca de palhaço e fui dar um susto nela. Cara, ela chorou tanto que parecia que a menina ia ter um ataque ali do coração. Eu falei, cara, não sabia que tinha gente com medo de palhaço a esse nível, né? Tem gente que tem medos assim mais comuns, tipo o Mateus. O Mateus, ele tem medo de jogar FIFA comigo. Por quê? Porque ele sabe que ele vai perder. É medo, cara. Se ele senta do meu lado no sofá, a perna dele já começa a tremer, ele já começa a dar desculpa. Todos nós temos alguns medos. Alguns que parecem o quê? Ser mais bobinhos, alguns que parecem ser mais sérios. E todo mundo já foi ensinado. Nos é ensinado, nos é falado na igreja e fora desse ambiente também em casa o quê? Que a gente não pode ter medo. A gente não pode viver com medo. Que o medo não vem de Deus, que o medo isso ou aquilo. Mas por quê? Por que a gente não pode ter medo? Aonde o medo se inicia? Por que a gente tem medo? O medo é consequência ou causa do quê? Gente, a nossa sociedade, ela tem evoluído muito. Ela tem evoluído demais. É só você olhar para a tecnologia aí, que passa e evolui a cada dia, que a gente se perde nisso. Mas ao mesmo tempo que a gente evolui em algumas coisas, parece que a gente evolui em outras. Com certeza você é uma pessoa que tem dificuldade de sair de casa. Ir a certos lugares. Eu ia fazer uma piadinha com o bairro Alto aqui, mas eu sei que não vai caber. Mas com certeza, você é corajoso de sair à noite, andar ali no Largo da Ordem, por ali sozinho. Ninguém tem essa coragem, gente. É perigoso, você, quando vai viajar, você que mora em casa,
você vai viajar, você vai tirar umas férias, você nunca consegue ficar em paz. Porque você sempre vai pensar que alguma coisa vai acontecer. A gente tem exemplos de pessoas aqui que na juventude, infelizmente, quando saíram de casa, foram surpreendidos que alguém entrou, alguém arrombou e roubou alguma coisa. A gente tem medo de muitas coisas. Talvez você não muito, mas se você for conversar com seus pais, ou com pessoas que estão mais ligadas no mercado profissional, cara, quem não tem medo da situação econômica, política, financeira que o nosso país está vivendo? Hoje você até pode estar empregado, pode estar bem, mas bate aquele medo de saber, não saber o que vai acontecer. A Dilma já caiu, será que o Temer vai cair também? Será que o dólar sobe, desce? Será que eu vou ser mandado embora porque está todo mundo cortando custos e eu talvez sou menos qualificado, sou mais novo, o que é mais fácil de demitir? E até aqui, nesse ambiente espiritual que a gente vive, muitos de nós temos medo das coisas espirituais. Quem aqui não tem medo se por acaso aparecer alguém endemoniado na tua frente? E o que você vai fazer? Muitos de nós ainda temos medo disso. Muitos ainda temos medo de ter encontro com coisas sobrenaturais, com espíritos. Por que isso aí não existe? Isso existe, acontece. E nós temos medo até dessas coisas espirituais. E eu sei que muitos aqui hoje estão com medo. Quando uma pessoa está com medo, dá para ver no semblante dela. E assim, é muito fácil falar, porque tem muitas pessoas aqui, é óbvio que alguém está com medo. Mas eu sei que tem gente com medo hoje aqui. E eu creio em nome de Jesus, que Ele vai começar hoje a tirar o medo do nosso coração. A tirar o desânimo do nosso coração. Seja qual medo for, seja qual dificuldade, seja qual ansiedade for, o medo é algo que todos nós lutamos. Todos nós temos algum tipo de medo. Mas nós precisamos vencer isso. Nós precisamos lutar com isso. Nós precisamos aprender a reconhecer quais são os nossos medos. Queria me debruçar um pouquinho com uma história que está lá em Deuteronômio 20, dos versículos 1 a 8, Deuteronômio. Gente, Deus fala nesses livros aqui, sabia? Sei que é mais fácil, né, ler o Novo Testamento, é mais fácil ler Romanos, não é? Mas Deus fala em Deuteronômio, Deus fala em Levítico. A gente tem que estar muito atento àquilo que o Espírito Santo tem para trazer para nós. E eu queria ler Deuteronômio do 20, versículo 1 até o 8. E diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar a vitória. E os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro case-se com ela. E por fim os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Nessa passagem, Deus ele fala com Moisés para que ele traga instruções para o povo quando eles fossem para a guerra. O povo de Israel estava em constante guerra. Quando esse texto aqui foi falado, foi passado para o povo, fazia cerca de 40 anos que eles já tinham saído do Egito. Então, se você for fazer as contas, eles estavam caminhando para a terra prometida. Eles estavam ali na iminência de entrar na terra prometida. E um povo que tinha visto Deus fazer maravilhas no meio deles. Um povo onde Deus supria alimento de manhã, à noite ele andava como uma coluna ali para protegê-los.
Um Deus que tinha aberto o Mar Vermelho ao meio, um Deus que tinha derrotado tantos inimigos, para quê? Para que o povo pudesse avançar e chegar na terra prometida. O povo de Israel tinha visto, tinha presenciado, tinha participado de tantas coisas. Já tinham visto o tamanho do Deus deles. Mas ainda assim, era um povo que tinha medo. Claro que o nosso contexto aqui não é o mesmo. Nós não vivemos uma guerra civil, uma guerra armada. Nós nunca passamos por isso, e eu espero que a gente nunca tenha que passar por isso. Mas algumas lutas, algumas guerras, algumas batalhas, nós travamos no nosso dia a dia. Nós não fazemos parte, assim como Israel fazia, de um povo ali, que tinha outros povos, mas nós aqui, nós somos cidadãos de um reino. Nós somos guerreiros de um reino, e o povo, quando ele estava na guerra ali, ele não estava apenas para se defender. Por mais que o inimigo parecesse tão poderoso, parecesse mais forte, tivesse mais armas que eles, o povo de Israel ele não estava apenas para se defender. O propósito é que eles avançassem, é que eles conquistassem a terra que Deus tinha prometido e que Deus tinha separado para eles. E eles, como exército, precisavam o quê? Não ter medo, avançar, marchar, conquistar. E nós que estamos numa batalha espiritual, nós que estamos numa batalha no nosso dia a dia, uma batalha que a vida tem trazido, a nossa atitude não pode ser de ficar apenas da defensiva, esperando qual vai ser a próxima pancada. Mas nós precisamos avançar, a gente precisa marchar, a gente precisa, sobre a liderança de Deus, avançar. Sobre o comando dele, sobre a voz dele, ir adiante, andar para frente, não recuar. O engraçado é que o maior inimigo do exército de Israel não era o exército contrário com quem eles iam lutar. Não é porque eles tinham carros mais poderosos, não é porque eles tinham cavalos. O maior inimigo que aquele exército enfrentava eram eles próprios. Era o medo que tinha se instalado no coração deles. O medo do que poderia acontecer. Ali, aquele texto que a gente leu, no versículo 4 em diante, ele dá instruções para quê? Porque o cara tinha medo da mulher que ficou em casa, medo da plantação que ele deixou, medo das coisas que ele deixou em casa, e ele estava indo com isso para a batalha. E é muito claro, se você não está pronto, você vai ser derrotado. E a chamada que Deus tinha para o povo era o quê? Deixa o medo de lado. Deixa o medo que eu trato, porque você vai avançar, porque vocês vão vencer. Não importa se o outro exército, se o outro batalhão é mais numeroso, se eles são mais poderosos. Não importa. Eu estou dando a palavra que é para vencer. E parece simples quando a gente fala de medo, que como a gente vai combater o medo? A gente pensa que o quê? Uma pessoa que é medrosa, falta o quê para ela? Coragem. Mas a gente está muito enganado quando pensa que o oposto do medo é a coragem, que nós vamos vencer o nosso medo sendo pessoas corajosas, sendo pessoas ousadas. Talvez você seja a pessoa mais corajosa, mais forte possível. Mas se você está indo travar as suas batalhas sozinho, se você está indo enfrentar o teu medo sozinho, a chance de você perder, a chance de você se dar mal é muito grande. É muito grande. Isso não tem a ver com a nossa personalidade. Isso não tem a ver com isso. O medo, ele revela que nos falta fé. O medo nasce da onde? Da falta de fé. O contrário do medo é fé. Se nós vivemos no medo, é porque somos o quê? Pessoas incrédulas. O exército, o povo de Israel tinha medo, quando eles deviam ter fé naquilo que Deus falou para eles. Quando Deus fala através de Moisés para o povo falar, para o povo não ter medo, para eles marcharem, para eles avançarem, é por quê? Porque ele estava indo à frente. Ele já tinha garantido que a terra ia ser conquistada por eles, que a vitória ia acontecer, não importava o tamanho do inimigo que estava à frente deles. Cara, você já está cansado de conhecer a história de Davi e de Golias, não é mesmo? Um gigante que nunca seria derrotado pela capacidade dele. Nós sabemos que o medo ele pode sim ter raízes físicas, mas quando a gente fala em medo, geralmente ele está ligado ao quê?
a questões emocionais nossas, a questões psicológicas, e os psicólogos depois podem, ou os estudantes depois podem me puxar a orelha se eu estiver falando alguma bobagem. Mas geralmente os nossos medos, eles estão ligados muito a isso. As nossas questões emocionais, as nossas questões psicológicas. E quando o medo vai chegando, ele não dá uma bicuda na porta, ele não dá uma bicuda no teu coração e entra do dia para a noite e agora eu tenho medo. Não. O medo ele vai chegando aos pouquinhos, ele vai chegando pela beirada, ele vai tomando conta de alguma coisinha. Quando você vê a situação, talvez são situações que até no passado você já enfrentou e venceu, mas por quê? Porque a tua fé não está no lugar certo. Porque você está começando a andar por um caminho de incredulidade, o medo começa a falar mais alto. O medo começa a falar mais alto. E o medo e a fé, eles não andam juntos, não tem como. Eles são inimigos. Eles lutam. Então por isso que a gente fica naquele tormento, naquele eterno estado de tensão, quando a gente está com medo. Por quê? Porque a fé quer falar mais alto, mas o medo puxa. Cara, é como você misturar água e óleo. Não mistura. É simples, a fé e o medo, elas não andam junto. Você não pode se dizer uma pessoa cheia de fé, mas cheia de medo. A conta não bate. Nota que nessa passagem, não é uma, não são duas, são várias vezes, em que Moisés fala para o povo, não tenham medo, não temam, não se desanimem. Deus ele está indo à frente. Eu queria que você pudesse começar a refletir aí já e ser sincero com você mesmo. Você não vai precisar falar isso para ninguém. Mas do que você tem medo? Qual é o medo que você tem enfrentado e que você tem lutado hoje? Os medos mais comuns da nossa geração, das gerações que estamos aqui, são relacionados a essas questões emocionais. Você tem medo do quê? Você tem medo da morte? Você tem medo de uma doença? Porque você não sabe como vai lidar com isso? Você não sabe se isso pode abreviar teus dias, se você vai embora? Você tem medo de pessoas próximas morrerem? Eu lembro que quando eu era criança, meu maior medo era de perder meus pais. Eu sempre tive esse medo. E eu não gosto nem de pensar nisso. Isso nem passa na minha cabeça. Mas é alguma coisa que eu sei que eu preciso lidar. Eu preciso lidar com isso. Você tem medo de coisas espirituais, do mundo espiritual? Você tem medo do teu chamado? Cara, quantos de nós aqui não fugimos do nosso chamado? Por quê? É desobediência, sim. Mas por quê? Porque nós temos medo. Eu lembro que no início da minha caminhada, do meu chamado, o meu maior medo era da questão financeira. Foi o medo que eu tive que mais lutar com isso. Por quê? Porque eu achei, eu vou ser pastor, então eu vou ser pobre, eu não vou poder dar conforto para minha família. E em momento algum, Deus me desamparou. Em momento algum, Deus me desamparou. Será que esse não é um medo que você tem? De ser uma pessoa que não tem dinheiro, de ser uma pessoa que não vai ser rica, medo de não realizar teus sonhos, medo de você não conseguir aquela tão sonhada viagem para Disney, medo de não ter aquele carro bonito, aquele carro do ano, medo de não trocar o carro todo ano, medo de não ter o teu apartamento, medo de você não ter a tua independência financeira. E quando a gente fala de relacionamento, então, será que você não tem medo de ficar sozinho o resto da vida? Será que você não tem medo, às vezes, de se relacionar de novo, porque num namoro passado você se machucou, você foi traído? Ou talvez você é aquela pessoa que se relaciona com qualquer uma, por quê? Porque você não quer ficar sozinho. Melhor estar se relacionando com alguém do que estar sozinho. Vai nessa. Cara, eu posso falar para vocês que essa área do relacionamento pega muito a gente. Por quê? Porque a gente tem medo de sofrer, medo de não dar certo. E daí quando você vê o irmãozinho, a irmãzinha do lado, o negócio está caminhando com ela, e o teu medo é que não aconteça isso com você. Você tem medo de ser exposto ao ridículo quando você fala alguma coisa.
Você que vai fazer vestibular esse ano, diz aí se não tem aquele medinho de ter escolhido o curso errado. Ou quando você está no meio da faculdade, aquele medo de ter escolhido o curso errado e chegar para os teus pais e vou ter que trocar de curso. O medo, ele está aí. Ele está batendo. E o inimigo, ele pode ser forte. O medo, ele pode ser forte. Talvez um medo que para mim seja bobo, para o Carlão, para a Elisa, para o Felipe, seja um medo assustador. E quando a gente está numa luta, quando a gente está numa batalha, igual o exército estava aqui, talvez algumas perdas a gente vai ter no meio do caminho. Talvez algumas perdas vão ter. E a gente sempre se pergunta, poxa, se Deus ele falou que vai estar comigo, se Deus falou que vai estar lutando à minha frente, por que eu tenho que passar por essas perdas? Por que eu tenho que ter esse medo? Cara, independente do medo que você tem hoje, independente de como está a história da tua vida hoje, não vai ser sempre assim. A dificuldade, por mais tempo que você esteja vivendo, ela vai passar. Mas a felicidade que você tem, ela também vai acabar. Porque não acontece só coisas boas na nossa vida. Não acontece só coisas ruins na nossa vida. Porque é assim. Jesus nos disse que seria assim. A gente teria lutas na nossa vida, a gente teria aflições. Mas Ele estaria conosco. Mas nós também teríamos coisas boas. Ele mesmo falou que nós poderíamos provar coisas ainda maiores daquilo que Ele fez. E Ele falou que ainda, poxa, eu estou ficando com vocês, eu estou deixando o Espírito Santo com vocês. É por isso que a gente nunca está sozinho. Por mais que a gente não enxergue, por mais que a gente não sinta, porque muitas vezes nós pensamos o quê? Que nós temos que sentir o Espírito Santo. Eu só sei que Ele está comigo quando eu estou sentindo, quando bate aquele arrepio na espinha. Não é assim. A fé é acreditar que Ele está com a gente, mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que as coisas não estejam saindo do jeito que a gente pensa. Nós não podemos, ou nós não devemos ter medo, porque isso demonstra o quê? Que a nossa fé não está firmada em Deus. Ele falou que ia estar com a gente, mas mesmo assim, não acreditamos nisso, e o medo fala mais alto. Nós não podemos ter medo, porque isso é duvidar do poder do nosso Deus. Não é questão de não olhar para o medo, olhar para a situação, querer esconder disso. A pior coisa, quando nós vamos enfrentar os nossos inimigos, os nossos problemas, é fugir. É a pior coisa, porque é como se fosse uma avalanche, ele vai piorando, e quando vem, te derruba de uma maneira pior ainda. Então fugir não vai adiantar nada. Fugir do teu medo só vai piorar quando ele te encontrar. Mas nós não podemos fugir, mas nós também não podemos ficar olhando para isso de uma maneira negativa, achando que, poxa, se eu estou doente, eu vou morrer. Se eu estou há tanto tempo solteiro, eu vou morrer solteiro. Se eu estou desempregado há tanto tempo, o emprego não vai aparecer. Não é dessa forma que a gente tem que olhar. Não é dessa forma com medo. Nós precisamos lançar as nossas preocupações nas mãos de Deus. Sabendo que Ele está cuidando, sabendo que Ele tem lutado as nossas batalhas, sabendo que Ele está indo à frente. O medo, o ruim do medo é por quê? Porque ele nos paralisa. Nós precisamos na nossa vida, nós vamos precisar daqui para frente sempre tomar decisões. Às vezes são muitos os caminhos, são muitas as alternativas que a gente tem que tomar. Às vezes são poucas. Mas quando nós estamos com medo daquilo que nós temos que fazer, é como se a gente ficasse paralisado. Não soubesse o que decidir. E até melhor que o quê? Que outras pessoas pudessem decidir pela gente. Para a gente não ter que enfrentar, para a gente não ter que lidar com medo. O medo, ele nos impede de tomar as atitudes corretas. Por mais que a decisão pareça não ser certa, por mais que a decisão pareça ser a mais confortável, se a nossa fé está firmada em Deus, se não é o medo que a gente deixa falar mais alto, mesmo que as lutas venham, mesmo que as perdas venham, o consolo vai vir de uma forma muito maior. A segurança vai vir de uma forma muito maior que o medo. Porque Deus está à frente. Deus está à frente. E o medo,
além de ele ser uma falta de fé, além de ele começar na nossa incredulidade, de não acreditar naquilo que Deus fala para nós, o medo é contagioso. O medo é uma doença contagiosa. Pensa você, esse povo ali, Israel, indo lutar, e olha para o outro exército lá na frente, e o cara que está ali na frente da linha de batalha começa a ficar com medo. E ele comenta com o cara do lado: cara, estou com medo, a gente vai morrer hoje, não tem o que fazer. E daí o cara já vai passando para o lado: meu, olha o tamanho daquele exército, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. E vai contagiando, e vai contagiando. O medo é muito mais fácil de se alastrar, de passar para frente, do que o encorajamento. Mas quando a gente olha para o medo com essa visão, que vai dar tudo errado, que nada vai dar certo, nada vai se resolver, nós colocamos em xeque o quê? O poder e a atuação de Deus. Porque nós pensamos que esse inimigo, esse medo que eu estou enfrentando, ele é tão grande que nem o meu Deus pode vencer. E não é assim. Para Deus não tem inimigo que Ele não possa vencer. Cara, a Bíblia está lotada de histórias sobre isso. Talvez até a nossa vida está lotada de inimigos que já foram vencidos. Mas assim como o povo de Israel, nós esquecemos. E o medo volta. E o medo volta. Porque o nosso coração, ele não está preenchido, ele não está cheio de Deus. Não está cheio da presença, não está cheio do amor dEle. Aquele texto que nós falamos que o perfeito amor lança fora todo medo. Se nós estamos aperfeiçoados no amor, não tem espaço para o medo. Essas são as consequências de nós vivemos uma vida plena com Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, gente, não quer dizer que você vai sair por aí rodopiando, você vai sair por aí fazendo maravilhas, você vai sair por aí curando. Claro, são sinais que acompanham uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Mas tem coisas muito mais práticas que a gente esquece. Se o teu coração está cheio do amor de Deus, não tem espaço para o medo. As coisas vão passar, as lutas vão vir, você vai sofrer, vai machucar, vai. Mas não tem medo, porque você sabe quem está lutando contigo. E você sabe que a vitória vai vir porque Deus garantiu isso. O medo, ele não vem de Deus. O medo vem do nosso coração. Nós pensamos que o nosso maior inimigo é o diabo. Nós pensamos que o nosso maior inimigo é tudo que a vida traz. Cara, o pior inimigo das nossas vidas é aquela pessoa que diariamente você vê no espelho. Nós somos craque em se boicotar. E a partir do momento que a gente reconhece isso, a partir do momento que a gente coloca isso diante de Deus, Deus, esse é meu medo. Está aqui, esse é o meu medo. Eu não tenho vergonha de admitir, Deus, que esse é meu medo. E eu preciso que o Senhor tire isso. Eu preciso que o Senhor arranque isso. Eu preciso que o teu amor ocupe o lugar que o medo está ocupando. Nós não precisamos viver com medo. Porque o Senhor está conosco. E se a luta que nós temos travado é justa, Ele vai te salvar, Ele vai te livrar. Mas também não venha você pensar que, cara, você está pecando igual um doido, descaradamente, deliberadamente. Você está travando lutas que não era nem para você ter entrado, que não são justas, e daí não sabe por que está sofrendo as consequências. Deus, Ele está sempre com a gente. Quando a gente está na boa com Ele, quando a gente está no mais fundo lá, do lamaçal do pecado mesmo, Ele está com a gente. E Ele está lutando com a gente. Ele está do nosso lado. Ele que vai nos tirar. Esse desânimo que você está vivendo hoje, esse desânimo que está contaminando, não é só a nossa juventude, mas jovens, adolescentes, extremamente desanimados. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas, gente, é alarmante, é assustador o número de pessoas que têm lutado com depressão. É assustador. E o medo de nunca sair disso, o medo de achar que vai viver para sempre com isso, é assustador. Mas Deus, Ele quer te ajudar. Deus quer te puxar disso. A única coisa que Ele quer de nós é que a gente se jogue nos braços deles e confie.
nós sabemos que precisamos confiar nele. Todo mundo aqui sabe que o medo vai ser vencido a partir do momento que nós entregamos todas as nossas preocupações, todos os nossos inimigos na mão de Deus. Mas ele só vai começar a ser vencido na prática mesmo, quando a gente parar de saber e experimentar. Quando o negócio sai da nossa cabeça e começa a ir para nossas atitudes. Se a coisa vai acontecer, se a luta vai acontecer, se isso que você está vivendo está te machucando, cara, não vá para o teu quarto em primeiro lugar, chorar, não vá se desesperar, não vá ficar pensando no que isso vai gerar, se vai dar certo, se vai dar... Não! A primeira coisa que a gente precisa fazer é chegar diante de Deus e falar, ó Deus, está acontecendo isso. Essa luta eu não vou conseguir vencer sozinho. Esse medo eu não vou enfrentar sozinho. E assim você vai começar a provar do cuidado dele, do carinho dele, dele limpando as nossas feridas, que essas lutas, que esses medos nos trazem. O exército de Israel tinha uma missão. Ele estava ali por um propósito, que era conquistar a terra prometida. E nós aqui, cada um de nós temos uma missão. Nós temos um propósito. Nós fomos criados para isso. Nós não estamos aqui na faculdade apenas para ter um diploma. Você não está no teu emprego apenas para se sustentar, para ganhar uma boa grana. Você não está apenas aqui na igreja para se relacionar com outros, ou porque alguém te disse que você precisava estar aqui. Nós temos uma missão, como indivíduos e como igreja, como corpo. Não é novidade para vocês que a nossa juventude, que a nossa igreja como um todo, está passando por uma mudança. Eu estou sendo muito afetado por essa mudança. Eu confesso para vocês que quando eu recebi o convite do pastor Marcos de ir trabalhar com a educação cristã e deixar a juventude, cara, foi uma loucura. Foi uma loucura. Imagina o tanto de coisa que veio. E uma delas que começou a falar muito alto foi o medo. O medo do quê? O medo de não conseguir desempenhar lá um negócio bom, fazer um trabalho bom. Não conseguir, a expectativa que é colocada, eu não conseguir suprir. É o medo. Por quê? Porque aqui eu já estou há tanto tempo, já estou acostumado, já estou na minha zona de conforto. Sempre que a gente vai sair da nossa zona de conforto, dá aquele friozinho na barriga. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe qual vai ser o resultado. E eu falei, meu Deus, e se eu for para lá e não conseguir lidar com isso, e daí, será que vai me mandar embora? Será que eu vou ter que procurar outra igreja? Não sei, eu vou falar para vocês que são coisas que passaram na minha mente, passaram na minha cabeça. Por quê? Porque meu coração não estava no lugar certo, não estava firmado na fé que Deus me deu, que Ele me dá, e firmado no amor dEle. E a partir do momento que eu cheguei, ó Deus, não é a primeira vez que eu estou lidando com isso, não é a primeira batalha que eu estou enfrentando. Desde o momento que eu abri mão de tudo para responder ao teu chamado, eu tenho vivido várias batalhas. E desde lá eu tenho visto que o Senhor tem estado comigo. E há mais uma, vamos lá. Vamos lá, se é o Senhor que está me chamando. Se foi o Senhor que colocou essa certeza no meu coração. Porque a resposta de o sim, não veio de mim, veio dele. Então Ele vai fazer. Ele vai cuidar. Mesmo com a pancada que eu vou tomar, Ele vai cuidar. Claro que vai ser difícil. Toda mudança é difícil. Toda mudança que agora nós, como juventude, vamos passar, vai ser difícil. Mas não podemos ter medo. Porque nós cremos que isso vem de Deus. Nós cremos que é Ele que tem cuidado de tudo isso. As mudanças que você vai precisar ter na tua vida, Deus, Ele está do lado. E muitas vezes nós temos medo de sermos discípulos de Jesus. Medo de sermos cristãos, crentes, qualquer que seja a palavra que você usa fora daqui. Nós temos medo, porque algumas consequências vão acontecer. É muito fácil ser crente aqui dentro. É o lugar mais fácil. E é por isso que a gente gosta, tanto de ir em acampamento, em viagem missionária, porque
que Deus fala, e daí sempre quando volta é aquela tristeza, é aquele luto. Mas nós temos essa missão, nós temos esse propósito. Você, aonde quer que você esteja, na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho, você tem um propósito. Assim como o povo, assim como o exército tinha o propósito de conquistar a terra prometida, nós temos um propósito, nós temos uma missão. Que é a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, a partir do momento que nós conhecemos Ele, é fazê-lo, é torná-lo conhecido por onde quer que a gente passe. Porque a partir do momento em que o teu medo for tratado, a partir do momento que o Espírito Santo tirar esse medo do teu coração e preencher ele com conforto, com consolo, você vai estar equipado para tirar o medo das pessoas que estão ao teu redor. É simplesmente para isso. É por isso que a gente está por aí, você está na tua empresa, você está na tua faculdade, você está em um colégio. E a gente não precisa ter medo. Não precisa ter medo de compartilhar do amor de Jesus, porque é muito mais simples do que a gente pensa. É muito mais simples. Porque Ele tem nos chamado. E se Ele tem nos chamado, Ele vai dar cada ferramenta necessária para que a batalha seja travada e seja vencida. Hoje, qual que é teu maior medo? E como você tem enfrentado ele? Talvez você tenha enfrentado ele dizendo que você não tem medo. Talvez a negação seja uma forma de você lidar com isso. Talvez escapar disso seja a forma como você tem lidado. E não vai resolver. Como você tem lidado com medo das coisas não acontecerem do jeito que você planeja, do jeito que você espera? Será que teu medo tem sido nessa área dos relacionamentos e você tem banalizado isso? Você tem ido para os dois extremos que são perigosos? Talvez você tenha ido para aquele extremo de se relacionar com qualquer um e os teus princípios são jogados, são rasgados, porque para você é mais importante estar com alguém, para você é mais importante casar do que obedecer a Jesus. Ou talvez você está com medo de se relacionar com alguém, porque a partir do momento que você vai conhecendo, o negócio pode não dar certo, e você vai se frustrar, porque tudo que não dá certo na nossa vida, ela vai nos trazer alguma dor, ela vai nos trazer alguma ferida, ela vai nos trazer algum tipo de frustração. Não vai ser a primeira vez. Será que você tem medo da morte? Será? Deus nos disse que nada vai nos separar do amor dele. Nem a morte vai nos separar do amor dele. Por quê? Porque a gente é muito novo, a gente nem pensa na morte, né? A gente acha que a morte vai vir primeiro para aqueles que estão com mais idade. O teu medo é não ser aceito. E por isso que você se porta tentando cumprir alguns padrões que a sociedade diz que é certo. Por isso que você faz algumas coisas que até negam a tua identidade, negam aquilo que você acredita. Quantas vezes a gente peca, quantas vezes a gente pisa na bola, quantas vezes a gente falha, mesmo sabendo que isso é errado, mas por quê? Porque a gente quer ser aceito. Nós não precisamos ser aceitos pelas pessoas. Deus nos aceita. E Ele vai honrar cada decisão nossa. Ele vai honrar cada não que a gente disser por aí. Nosso maior inimigo não é o mundo. Que 1 João 4,4 diz o quê? Que maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Jesus já venceu o maligno. Ponto. A gente não precisa ter medo de dizer não. A gente não precisa ter medo de lutar contra isso. Teu medo é de não se encaixar em lugar nenhum. Você já está encaixado no reino de Deus. Tem lugar melhor para estar encaixado? Tem lugar melhor para você fazer parte? Ah, mas daí eu vou para a faculdade, eu não vou fazer parte daquele grupinho, ou eu sou sozinho na escola. O melhor lugar para você se encaixar é no reino. E nós, aqui como igreja, queremos encaixar você também. Poxa, nós temos as nossas células justamente para isso. Para você fazer parte do corpo. Porque você não é
um exército de uma pessoa só. Cara, nós temos um exército grande aqui, que tem lutado, às vezes lutas diversas, batalhas diferentes, mas com um propósito só. O nosso propósito, quando a gente está numa luta, quando a gente está numa batalha, não é vencer. É fazer com que isso glorifique e honre ainda mais o nome de Deus. Como vai acontecer, não sei. Mas Ele vai fazer, eu tenho certeza disso. Eu sei que Deus Ele tem colocado alvos em nossos corações. Alvos que precisam ser alcançados. E o medo não pode ser um motivo para que a gente não chegue nisso, para que a gente se desvie do caminho. Qual que é o alvo que Deus tem colocado para você, pessoalmente, particularmente? Mas qual que é o alvo que Ele tem colocado para você no reino? Como discípulo dEle? Que pessoa que hoje vem à tua cabeça, que você fala, cara, essa pessoa é alguém que eu preciso sim compartilhar do amor de Jesus. Eu não preciso ter medo. Porque quem vai convencer ela que ela precisa de Jesus, quem vai convencer essa pessoa que ela precisa de salvação, que ela precisa entregar a vida dela, não é você que vai estar falando, você é apenas um instrumento. Quem vai convencer é o Espírito Santo que está contigo. Ele vai estar indo junto. Nós temos lutas diferentes, mas uma certeza é que todos nós aqui, você pode olhar para a pessoa do lado, da frente, de trás, a gente está na mesma linha de batalha. A gente está no mesmo exército. Só que quem que está direcionando você? Quem que tem sido o comandante do exército? É você mesmo? Ou a gente tem deixado Deus ser aquele que comanda? Deus ser aquele que fala, vai por aqui, vai por ali, marche para cá, avance para cá. Aqui você precisa recuar. A gente só vai ouvir as instruções corretas da pessoa correta. Eu sei que nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos medos. E eu vi uma ilustração que me mostrou muito sobre o que é o medo. Quem é pai aqui, se tem algum pai aqui, vai saber quando tem criança pequena. Uma criança pequena, eu vi uma ilustração que ela via uma porta e ela não conseguia alcançar na maçaneta, porque ela queria entrar no quartinho do brinquedo dela. E ela não conseguia, porque ela era pequena, mas ela não se desesperou. Por quê? Porque toda vez que ela chegava naquele quarto, ela sabia que o pai dela ia chegar, ia abrir a porta para ela, e ela ia poder brincar lá. E o que isso traz para nós? Que nós somos pequenos diante das nossas lutas, nós somos pequenos diante dos nossos medos. Mas assim como aquela criança, nós temos um pai que é enorme, um pai que é gigante, que vai abrir a porta para nós. E a gente não precisa se desesperar. A gente precisa confiar que Ele está ali, que Ele vai fazer, que Ele vai lutar. Qual que é teu medo hoje? Qual é o teu maior medo?